Boa noite, boa noite, boa noite. Cadê o passarinho? Tá aqui o passarinho. O passarinho tá voando, já vai ele embora. Ah, semana que vem nós vamos acabar com esses elos da corrente todinho, vamos deixar só o passarinho voando. Seja bem-vindo, Alan, seja bem-vindo, Verônica, seja bem-vindo você, internauta que está nos acompanhando neste momento. É uma alegria muito grande o nosso trabalho, estamos juntos no trabalho com Manuel Filomeno de Miranda. Mais um encontro. Lembrando que os nossos encontros, se é a primeira vez que você participa, você pode considerar eles como sendo mais um culto do Evangelho no lar. Faça o seu culto semanal, pelo menos uma vez, sozinho ou em família, mas lembra que esse aqui é mais um. Seja bem-vindo, então, ao ambiente da nossa fundação, a Fundação Espírita Allan Kardec, Juiz de Fora, bairro Cascatinha. Estamos aí de portas abertas. Aí, o passador de slide aqui não quer passar, não. Por que ele não quer passar? Empacou? Ah, bom. Convidamos você na próxima terça-feira, dia 28 de abril, 18 horas e 30 minutos, reunião do GVV, Grupo de Valorização da Vida, acontece toda segunda e quarta, terça-feira do mês, somente presencial. A nossa palavra para trabalharmos, autorreparação, autorreparar, alavancar em nós todo esse processo tranquilamente. Lembre que a sua presença, a presença de cada um de vocês, é nossa alegria, são todos muito bem-vindos para que possamos avançar. E somente você pode nos ajudar a chegarmos até outros internautas. Como, Falcone? Dá um joinha, clica no dedinho para cima, compartilha para o máximo de pessoas. Quanto mais pessoas você compartilhar, mais o algoritmo da plataforma vai reconhecer que o conteúdo é pertinente, que não é conversa fiada, nem nada prejudicial. Assine esse canal clicando no assinar aqui abaixo, ative o sininho para ser informado das postagens que acontecem, comente, escreva algumas palavras. Ah, Falcone, eu sou muito tímido. Põe só boa noite, bom dia, boa tarde, de acordo com a hora que você está assistindo, para que isso tudo possa alavancar o processo. Então é isso. Curta, comente, compartilhe, divulgue. Vamos divulgar o trabalho no bem. O pessoal que posta lixo faz todo um trabalho de divulgação, vamos divulgar o bem. E outra coisa é o seguinte, não é só a nossa live, não. Todo e qualquer vídeo espírita, ou mesmo não espírita, que você vê que é nobre, que vale a pena espalhar, espalhe. Prepare. Assim, você pode também acompanhar o youtube.com/Falcone Espiritismo, 2 a 3 palestras postadas semanalmente. Curte, comente, compartilhe e vamos que vamos. O Instagram da FEAC está aí, @FEACnet, o meu Instagram, @FalconeArmando, e o culto do Evangelho no lar. É muito importante. Por quê? Porque é o momento em que nós convidamos os espíritos para visitarem o nosso lar. Ai, Falcone, eu tenho medo de espírito. Minha casa vai encher de espírito? Vai. O propósito é nobre, é luz, então vai preencher de espíritos desta frequência, certo? Assim sendo, vamos trabalhar porque o capítulo hoje é grande. Pedimos a Verônica, como sempre, que... Ah, não, mas peraí, nós não fizemos nem prece de abertura aí. Não, mensagem, a prece. Jesus, toma conta. Entrou no embalo. É que eu tô com pressa de acabar tudo, que eu tenho uma aula de frevo agora, ainda tenho que costurar minha sombrinha antes. Deve ser uma loucura assim, né? Então, Alan, querido, faça a leitura para nós do Minutos de Sabedoria. Vai ser a leitura número 271. Boa noite, Falcone. Ah, não. É a leitura 272. Espera aí, deixa eu voltar aqui, que eu já estou no recapitular. Deixa eu ficar aqui nesse slide aqui. Lê para nós aí, então, fazendo favor. Vamos lá. 272. Tenha firmeza em suas atitudes e persistência em seu ideal, mas seja paciente, não pretendendo que tudo lhe chegue de imediato. Há tempo para tudo, e tudo o que é seu virá às suas mãos, no momento oportuno.
Saiba esperar o momento exato em que receberá os benefícios que pleiteia. Aguarde com paciência que os frutos amadureçam para que possa apreciar devidamente a sua doçura. Amigo e mestre Jesus, vamos iniciar agora mais uma tarefa de conhecimento, de reflexão e de estudo. E contamos com a sua presença amiga e dos amigos espirituais para nos auxiliar, para nos envolver em vibrações benéficas. Agradecemos por tudo o que temos experienciado na atual reencarnação, pelos momentos felizes e por aqueles não tão felizes assim, pois sabemos que tudo isso faz parte de um processo evolutivo. Pedimos que nos ajude, para que tenhamos firmeza, como diz o nosso pastorino, e principalmente persistência em continuarmos no caminho do bem, em continuarmos alavancando o nosso progresso. E para isso, contamos com a ajuda desses amigos que incessantemente nos amparam, nos instruem e nos inspiram. Por isso, quase chegando ao término do livro, agradecemos mais uma vez aos companheiros Filomeno e Divaldo e rogamos a esse Deus de amor e bondade que continue a nos amparar com o seu amor e a sua misericórdia, hoje e sempre. Que assim seja. E assim seja. Verônica, suas palavras iniciais. Boa noite para todos. Vamos nós lá para os últimos capítulos aí desse livro, agradecendo sempre a companhia de todos, o feedback que nos dão, e vamos continuar crescendo e aprendendo juntos e misturados, como disse o Mateus. Alain, querido, com as energias paulinas aí da capital de Sul. O mineiro fala Belzonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, aí de São Paulo, direto, o mineiro batuto do interior. Hoje, o mineiro matuto do interior está falando a língua portuguesa melhor que a gente, que é da cidade. Vamos lá. Suas palavras iniciais, Alain. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite mais uma vez a todos. Obrigado pela oportunidade, pelo carinho, pela confiança, né? E mais uma vez, estar fazendo parte do grupo de vocês, desse livro maravilhoso, aprendendo e tentando de alguma maneira estar divulgando dentro das minhas possibilidades, dentro do meu entorno aqui, e é graças a esse trabalho de vocês aí. Fico muito feliz de estar participando. Muito bem. Sejam bem-vindos, internautas, é uma alegria muito grande. Lembre-se que o nosso trabalho corresponde a mais um culto do Evangelho no Lar. Prepare a sua água para fluidificar, os amigos espirituais, essa egrégora que nós formamos toda quinta-feira, das 20 às 21 horas e mais um pouquinho, é uma conexão direta com o mundo espiritual. Falcone, eu não consigo assistir nesse horário, eu vou assistir de madrugada, eu vou assistir no dia seguinte, eu vou assistir no fim de semana. Não tem problema. Você pode tranquilamente ter certeza que na hora que você entra em contato, o mundo espiritual está sintonizado. Agora sim, vamos então pedir a Verônica que faça a recapitulação para nós do capítulo anterior, que o bicho pegou, como diz a meninada. Reflexões e aprendizado. Neste capítulo, o tratamento ao grupo do chefe siberiano continuava. Cada um que estava acompanhando esse espírito recebia de acordo com a sua necessidade. E o Filomeno recebe do Dr. Carneiro mais explicações sobre as mudanças espirituais de todos os envolvidos ali. E ele diz exatamente essa frase: somos autores do nosso destino. Então os espíritos se apresentavam de acordo com aquilo que eles sentiam, emanavam, pensavam e acreditavam. Em seguida, o grupo se dirige até o cemitério, onde o Davi foi sepultado, para auxiliá-lo. E o Dr. Herman, inclusive, é o que auxilia no rompimento do cordão de prata. E o Davi vai ser, então, conduzido à instituição espírita que eles estavam, e posteriormente seria levado à colônia para a continuação do tratamento.
E o Manuel de Filomeno de Miranda descreve a cena que ele vê ali no cemitério, espíritos bons querendo ajudar, espíritos não tão bons assim, querendo atrapalhar, e ele descreve uma cena de um casal de suicidas que estavam no cemitério, um buscando pelo outro, e o interessante é que eles estavam lado a lado e não se viam, e o autor diz que isso se deve à violência do suicídio. Cometeram suicídio no intuito de ficarem juntos, mas por terem abreviado a existência por esse mecanismo, eles estavam afastados, não conseguiam se ver. E depois o grupo volta ao núcleo socorrista, descreve as atividades daquela casa e diz que as atividades ainda prosseguem. Então está aí a recapitulação. Eu espero que você tenha lido o capítulo 31 pelo menos uma vez e o capítulo 32 pelo menos 3 vezes. Lápis na mão, anota, 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 para que a gente possa crescer junto com o Filomeno, tá? Hoje, então, vamos para as providências finais, penúltimo capítulo dessa obra. E o Filomeno começa descrevendo o seguinte: durante a semana, prosseguiram os labores carinhosamente atendidos. O doutor Carneiro desincumbia-se dos compromissos de forma impecável. Sua sabedoria espelhava-se na bondade dos seus elevados sentimentos e nos encontrávamos felizes, Fernando e nós, pela oportunidade de privarmos da sua constante influência. Nesse ínterim, Raulinda manteve o encontro estabelecido com o presidente da Sociedade Espírita, quando expôs o drama que a estressava, antes quase, e levando-a ao suicídio. É só, quem não está acompanhando o livro, Raulinda é um dos personagens aí que passou por momentos desafiadores. Muito bem. Igualmente, referiu-se à suspeita de gestação em começo, que seria confirmada posteriormente. Sem autocompaixão, revelou força moral para enfrentar as consequências do relacionamento infeliz de que amargamente se arrependia. Ela procurou ajuda com um profissional de saúde e acabou tendo um envolvimento que gerou uma fecundação onde vem o espírito que a perturbava anteriormente. O bom amigo aconselhou-a paternalmente, convidando-a a reflexões que a fortalecessem para o enfrentamento das dificuldades porvindouras inevitáveis, conclamando-a a vivência espírita, único recurso disponível para a preservação do equilíbrio em tal circunstância. Por quê? Se ela parte para o aborto, complicava mais a situação. Se ela parte para o suicídio, com homicídio duplo. Então, aconteceu? Não adianta chorar sobre o leite derramado. O Alain pode errar, a Verônica pode errar, eu posso errar, você pode errar. Né? Para cair, basta estar de pé. Se a gente tem outro dia, quase que eu fui ao chão, eu vou querendo andar mais depressa, eu tropecei um pé no outro. A ponta do pé agarrou no salto do sapato e quase que eu fui ao chão. Então, vamos nos cuidar. Né? Comer mais ovo. Olhai, vigiai e orai. O-V-O. É com você, ela. Ninguém do grupo demonstrou qualquer sentimento negativo para com ela, após a comunicação anunciadora de sua gravidez, qual se nada houvesse acontecido. Assim procedem os verdadeiros espíritas, jamais se transformando em vigilante das defecções do seu próximo, antes mantendo fraternidade em qualquer situação e amparando quando faça necessário. Né? Ou seja, né, não é só naquele momento do acolhimento, né? É na carona, na hora de ir embora, que fala, olha, você viu, como é que pode, né? Ali naquele momento é o acolhimento. E aí quando sai dali da casa, né? Ali não, ele está mostrando como que é a conduta dos verdadeiros espíritas, né? Não é reparar a vida do outro, é reparar a sua, né? É um puxãozinho de orelha, né? Pra gente isso aí, né? Com certeza. Francisco, robustecido na fé, após haver superado o constrangimento de que lhe fora imposto por Dona Augusta, que não mais retornara às reuniões
apresentava-se sereno, procurando dirigir as forças genésicas para o equilíbrio, continuando a expor a doutrina sobre evidente inspiração superior. Candidatava-se ao ministério da palavra, consciente das responsabilidades e risco inerente ao compromisso de tal envergadura. Desenhava-se-lhe, desse modo, um futuro espiritual rico de ação, de renúncia, sacrifício, mas também de paz interior e de plenitude, né? Então, acaba passando, né, ele por alguns constrangimentos, né, na culpa destrutiva que ela foi, e aí ela não se reprime na culpa, mas começa a disciplinar a consciência para ter, né, através das ações, para ter um novo rumo aí. O senhor Frederico melhorava os olhos vistos, passando fins de semanas em casa com o objetivo de reajustar-se ao convívio da família. Buscou demonstrar ao filho Alberto, sem palavras, o arrependimento e a disposição de que se encontrava investido para recomeçar. A esposa exultava e lia para ele páginas consoladoras do Evangelho na interpretação espírita, o que lhe dava sustentação para manter o propósito novo, inabituais, definidores de rumo, né? Então, ele fez toda aquela briga com o filho, né? Aquele desequilíbrio todo na casa, e a partir de uma reconstrução, né? Vem primeiro o arrependimento, a reconstrução da família, a influência positiva, né, que o Evangelho dava para ele, ou seja, né, ele estava saindo de um passado de erro para um caminho de renovação moral. Até na última linha ele diz que ele dava sustentação, né? Então, o Evangelho e a prece é o que nos mantém realmente num caminho do bem, né? O Filomeno aqui vai, já no final do livro, trazendo para a gente... Está muito baixinho, Verônica. Eu não Seu áudio está muito baixinho. Será que aconteceu? Melhorou? Melhorou. O Filomeno traz aqui no início desse capítulo, tipo uma retrospectiva dos personagens que já passaram, trazendo para a gente agora como que eles se encontram, depois do apoio, da assistência que teve, né? Então a situação da Raulinda está se encaminhando, lá do Francisco com a dona Augusta, do senhor Frederico que foi alcoólatra. Isso é muito interessante, porque no decorrer do livro a gente vê a situação de cada um, e agora ele está dando a conclusão de como eles se encontram nesse atual momento. E o Dr. Hermann, que agora se comunicava sob o pseudônimo de Dr. Hans, conforme vimos, mantinha constante intercâmbio fluídico com o Leonardo, que será o médium que vai dar comunicação do Dr. Hans dali para frente, preparando-se para as próximas atividades caridosas e socorristas. Ele aguardava o retorno da nossa caravana, a colônia espiritual, a fim de, conosco, incorporado ao grupo, adentrar-se no estudo do perispírito e suas propriedades, bem como adquirir nova técnica de ação cirúrgica em padrões saudáveis, compatíveis com a ética espírita. Vai dar um aprimoramento, um burilamento naquela função dele de cirurgião, de cura, mas ele vai se aperfeiçoar para poder ser mais efetivo esse trabalho daqui para frente. Infelizmente, a Adelaide, a jovem viúva, nesse contexto, era a única que ainda não se refizera. O conflito de consciência a aturdia. A falta do marido, inesperadamente desencarnado, afetou-a profundamente. Ela é a esposa do Davi. Do Davi, não estava preparada, né? É certo que não se encontrava preparada para o doloroso golpe e, sem resistências morais e espirituais, deixou-se invadir pela depressão. As crises epilépticas que começaram lá no dia do enterro dele voltaram-lhe, abatendo-a mais. Embora o neurologista não lhe detectasse causa física, prescreveu anticonvulsivos e recomendou-lhe repouso. Porque a origem disso tudo era no espírito e a gente já viu isso. O nobre irmão Ernesto, mais vinculado a Davi e sua família, solicitou ao doutor Carneiro competente auxílio para a desolada senhora, porque do grupo que eles vêm atendendo, ela é aquela que ainda necessita de mais uma ajuda, ela não está conseguindo se refazer, se recompor. Dessa forma, em reunião íntima na nossa sede, na instituição, foram tomadas providências correspondentes. A hora aprazada,
estávamos os espíritos reunidos com alguns dos companheiros reencarnados para as atividades finais da nossa excursão terrestre. Então, o Filomeno já diz que é a parte final que aquele grupo está fazendo a excursão, que terminado tudo isso, eles vão retornar para a colônia de onde vieram. O título do capítulo é Providências Finais. Afinaram a orquestra, né? Assim, vamos dar sequência. Antes, fomos ao culto evangélico no lar de Ernestina, agradecendo a dona Apolônia a hospitalidade, assim como a filha, que durante a reunião manteve contato psíquico com o nosso instrutor, colaborador nas reuniões da noite. Irmão Vicente proferiu comovida a prece de abertura da sessão, explicou a sua finalidade e, nesse comeno, os enfermeiros dirigentes trouxeram Davi convenientemente amparado para o completo despertar. É claro, gente, que entre o último capítulo e esse capítulo se passaram alguns dias, algumas semanas. Essa afinização que a Verônica referiu-se aí estão arrumando a vida de todo mundo, cada um está arrumando a própria vida. Entre o último capítulo, Verônica, e esse, eu acredito que passaram várias semanas e que... Ou até meses. Eles foram trabalhando, continuaram trabalhando, indo e vindo para a colônia e trabalhando, né? Acompanhava o cuidadoso e feliz o genitor desencarnados, que nos saudou com efusão e alegria. Adelaide também veio, a esposa do Davi, conduzida pelo Dr. Herman e auxiliares, logo sendo despertada. Circunvagou, quer dizer, olhou em volta pelo recinto, a princípio atordoada, recebeu passes e depois consciente. Ao ver o marido adormecido numa maca, foi tomada de emoção, sendo atendida pelo Dr. Herman, que ajudou a controlar-se. O paciente já tivera momentos breves de lucidez, retornando ao sono reparador. É como alguém que volta de uma anestesia, de uma cirurgia de grande porte. Acorda, conversa, fala com um, com outro, mas é como se tivesse bêbado, né? Naquele torpor, e aí volta a adormecer. Agora, no entanto, deveria voltar a consciência para o recomeço. Olha o slide que eu coloquei aí. Começo. Comece pelo começo. Começa por Allan Kardec. A ordem natural de conhecer o Espiritismo. Foi onde o Davi começou, mas foi de onde se afastou. Dá para entender? Ele encontrava-se algo inquieto. O tratamento cuidadoso foi ministrado, aí há uma sugestão mental do benfeitor. Fernanda aplicou-lhe passes dispersivos na região da cabeça, no chakra coronário, cerebral, e logo depois em outros núcleos, e quando ele se encontrava deslindando dos vestígios corporais, o doutor Carneiro convidou-o persuasivo. Davi, já é hora de despertar. Davi, acorde para a realidade. Volte à consciência. Acorde, acorde. Qual ocorre no sono cirúrgico provocado? Ele desencarnou, descerrou as pálpebras, tentou identificar o recinto, quando o genitor lhe disse: Davi, meu filho, recorda-se de mim? Papai, exclamou com emoção na voz, você aqui me visitando? O que aconteceu? Estamos juntos novamente, meu filho. A desencarnação trouxe-o para cá. Eu me recordo de sua morte, papai. Sim, mas eu me refiro à sua, ocorrida há poucos dias no clube. Recorda-se, Davi. O importante é que você está vivo. Nós prosseguimos vivo como você acreditava, né? Ou seja, ele mesmo tendo conhecimento do espírito, acaba tendo esse, né, como muito confuso, como a maioria dos espíritos, né, de nós, quando desencarnamos, ainda fica meio confuso. Mesmo às vezes tendo o conhecimento da doutrina, esse despertar, às vezes, ele tem que ser muitas vezes orientado, ele tem que ter muitas vezes acompanhado para que a pessoa não caia em algum desequilíbrio, né?
E é o que a gente vai ver aí em seguida. Ô Falcone, a gente sempre vê nos livros que o espírito, quando passa por esse processo de desencarne, ele é despertado no mundo espiritual. Existem situações que ele desperta sozinho? Desperta, ele pode despertar sozinho, entre aspas, não perceber os espíritos em volta. E como eu falei no princípio do mineiro do interior, ele se pergunta, oncotô, doncovim, procovô, ele está naquela perturbação, porque ele precisa de ficar num estado de solidão para reflexões. André Luiz acordou sozinho. André Luiz acordou sozinho. E depois começou a ouvir as vozes acusando ele. Suicida! Eu não me suicidei! Aquela perturbação. 8 anos. Nesses 8 anos, André Luiz não teve diálogo com ninguém, Verônica. Ele ficava igual Zambeta, para lá e para cá, igual zumbi, andando para lá e para cá. Até que ele lembrou da prece da mãezinha, cai de joelhos, no atavismo do catolicismo, e faz a prece. Aí o campo de luz se abre e aparece o ministro Clarencio e o enfermeiro Lísias com a maca na mão e vem buscar ele. Então André Luiz ficou 8 anos, entre aspas, sozinho. Porque lembra, ele falou, depois que ele soube que o Clarencio foi intercessão da mãe, ele falou, por que o senhor demorou tanto tempo para chegar? Ele falou, eu te visitei todos os dias. Multiplica 365 por 8. Cadê meu lápis? Vamos ver quanto é que dá aqui. 365 vezes 8. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. Com 4, 52. 8 vezes 3, 24. Com 5, 2.720 visitas. O André Luiz teve e não recebeu, não percebeu a presença espiritual. Então, pode acontecer, perfeitamente. O espanto desenhou-se no rosto do médium e ele agitou-se respondendo, não posso morrer ainda. A minha tarefa, ninguém morre. Você voltou para casa, filho. E quanto à tarefa, o assunto será examinado depois. Como ficarão Adelaide e meus filhos? Sempre se fica bem quando se está entregue a Deus. Os filhos que lhe foram confiados, pois que são de Deus e não seus, prosseguem em paz e continuarão os compromissos deles. Adelaide está aqui. Trouxemos-la para visitá-la. Para ver se ajudava ela também, né? Aquele encontro com o marido. O doutor Herman acercou-se da senhora, que abraçou o marido chorando de dor, de saudade e de arrependimento. Porque ela sabe que em muitos momentos da vida, ela o conduziu ou reforçou o equívoco que ele estava. O dedicado médico separou-os com ternura e disse ao paciente: Vamos recomeçar outra vez, Davi. Também eu irei dar novo rumo aos nossos trabalhos. Serei suicida? Interrogou pungitivamente. A minha sandice levou-me à morte prematura? Aí o doutor Carneiro, quem respondeu? Meu irmão, este é um momento de respostas e não de interrogações. Acerene a mente. Acerene a mente. Haverá muito tempo para os detalhes. O importante agora é tomar consciência que você retornou. Agora, o passado, neste momento, não tem mais sentido. O futuro é a nossa grande oportunidade. Refaça os ânimos, a fim de tranquilizar Adelaide, que deve retornar mais confortada. Aguçando a observação em Davi, que estava com os olhos muito arregalados, percebi que ele refazia o caminho pela tela da memória, recordando-se da existência encerrada, a iniciar-se do ataque cardíaco no clube e retrospectivamente. O Davi está melhorando ou está piorando, gente? Ele está melhorando, ele está amparado por mãos espirituais, ele tem créditos, ele colocou os pés pelas mãos em muitos momentos, mas ele ajudou muita gente, aliviou a dor, fez cirurgias que a medicina da Terra não era capaz de fazer. Então,
Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Deu para entender? Todos estamos na Terra vinculados a um compromisso com Deus. O mundo está melhorando. Alain, você está melhorando. Verônica, você está melhorando. Internauta, você está melhorando. Ah, Falcone, porque você não sabe o que eu estou passando. Falcone, você está melhorando. Eu, Falcone, não sei a sua dor. Você não sabe a minha. Então vamos em frente. Abundante pranto lhe escorria os olhos pela face pálida como cera, sacudindo de quando em quando por verdadeiras convulsões em face das recordações mais graves, né? Ele começa a recordar os erros que ele cometeu, né? E aí ele começa a se derramar em lágrimas. É o choque espiritual que ele teve, né? Ao perceber que estava morto, ou seja, né, pro lado de lá. E aí começa a vir pelo conhecimento que ele tinha, as recordações e aquilo que o mundo espiritual sabia, né? O que ele escondia muitas vezes no mundo da terra ali. Deixamo-lo a serenar-se, recobrar a consciência até o momento em que lamentou: meu Deus, perdi a existência, e agora? Tudo se transforma, afirmou-lhe o Dr. Carneiro, para recomeçar. Não existe o ponto final, o repouso, o vazio. Surge dias novos, acenando com realizações reparadoras. Mas eu sabia, né, ele dizendo que ele sabia daquilo que ele já havia acontecido, né, aquilo que ele vinha quando ele era vivo, né, mesmo quando ele ficou em choque ali, saber que intelectualmente, né, ele tinha essa percepção das diferentes vivências que ele teve, mas moralmente ele acabou tendo esse deslize aí. Não se adentre pelas províncias das lamentações injustificáveis. Começa a colheita e você não pode recuar no tempo, impedindo-lhe o sucesso. Vamos orar, né? Frase do Armando, né? Vamos orar. Aquela hora ali não adianta chorar pelo leite derramado, já foi, não, né? Já foi. Tem que limpar a sujeira e começar de novo, recomeçar, né? E tocando-lhe a testa, o mentor exorou a proteção de Deus, enquanto irradiou energia que o enfermo debilitado absorveu, acalmando-se pouco a pouco. O pranto prosseguiu ainda volumoso, porém sem agitação. No ar pairavam as suaves vibrações da harmonia. Todos nos encontrávamos em prece. Quando trazido pelo abnegado Ernesto, Guilherme foi conduzido até Adelaide, agora lúcida e pacificada. Né? Vamos lembrar que é o trio amoroso de reencarnação pretérita, Adelaide, o Davi e esse espírito. Ele trajava-se com as características da época em que desencarnou. A viúva olhou, a princípio com indiferença, para logo após identificá-lo com surpresa expressiva. Eu acredito até que esse traje com as características da época foi um ponto para ajudá-la a reconhecê-lo, né, Falcone? Perfeitamente. Então, né, que ele vendo daquele jeito, puxou aquilo na memória dela. Foi onde ela começou a balbuciar a palavra dela, o nome dele, né? Guilherme, falando em sílabas. E ele disse: Guilherme, sim, o esposo traído e assassinado dessa reencarnação pretérita. É brincadeira, não. E tem gente querendo fazer regressão para saber o que foi na outra encarnação. Eu não estou querendo regredir nem 24 horas, que dirá mexer na caixa de marimbondo que tem aqui dentro. A informação era natural, sem ressentimento nem acusação. Você já me perdoou? Inquiriu ela assustada. No começo, disse ele, foi muito difícil. Ele respondeu com tristeza. Depois dei-me conta, orientado pelos bons espíritos, pelos guias, que o melhor para todos nós era o esquecimento do mal. Isso ocorreu há poucos dias, quando os acontecimentos perturbadores recrudesceram em torno de você e de Gerard. Gerard? Perguntou confuso. Sim, Davi.
Davi é Gerard. Olha o triângulo amoroso aí. Oh, meu Deus, não é possível. E ele diz: a vida restitui-nos o que semeamos, a fim de aprendermos a selecionar o que vamos ensementar. Você o perdoou? Ela perguntou. Deus é quem perdoa, proporcionando-nos oportunidades de reparação. Não lhe guardo mais ressentimentos. Pelo contrário, ela vai dizer, pelo contrário, eu sinto hoje compaixão por ele e buscarei, na minha indigência, auxiliá-lo, assim como a você. Só o bem que fizermos a quem nos haja feito mal nos liberta da inferioridade. É o que estou aprendendo e será a minha forma nova de comportamento. Olha só, vou repetir. Só o bem que fizermos a quem nos haja feito mal nos liberta da inferioridade. É o que estou aprendendo e será a minha nova forma de comportamento. Olha a frase aí do nosso querido Sebastião Diogo. Podemos fazer mais e melhor. Experimenta. É o que ele está se esforçando. Sebastião Diogo, para quem não sabe, foi pedreiro em Astolfo Dutra, trabalhou junto com Dona Anita Borella, conheceu Abel Gomes e é um espírito que nos ajuda e muito na FEAC. Dando ênfase à voz, concluiu: procure manter-se em paz e trabalhe pela reabilitação. Há tempo para recomeçar e ser feliz. É como diz a mensagem de hoje, né? Deixa amadurecer, né? Do Minuto de Sabedoria. Lembrei dela também. Procure se manter... Quando o Dr. Carneiro se aproximou, Adelaide com ansiedade interrogou: perdoando-me o mal que lhe fiz, estarei exonerada de débitos para com ele? Para com ele, sim, ripostou o guia generoso. Para com a própria e a consciência divina, no entanto, os gravames continuam, né? Ou seja, né, o perdão não apaga as consequências espirituais internas que ela ainda tenha, né? Ou seja, a consciência da lei divina continua exigindo reparação, né? Para que realmente tire do que está enraizado ainda nela, né? Não superficialmente. Você teve excelentes dívidas contraídas. Todavia, o desalinho espiritual decorre da cobiça e levou a estimular o companheiro a vários desconcertos morais na área mediúnica, abrindo espaço para interferências espirituais infelizes que culminam na sua desencarnação precipitada. Então ela teve a chance de fazer o bem, de corrigir os erros, e ela acabou não aproveitando, né? Então, no Espiritismo, servir ao próximo é a forma de estar quitando as dívidas morais, né? Então, ela acabou influenciando esse companheiro a cometer esses erros. Como diz, né? Não é porque ele fez que a culpa é só dele, né? Ela está ali influenciando, está apoiando, está gostando, está dando força a ele pro negativo, mas não foi eu que fiz, foi ele, né? E a gente sabe que a consciência divina não trata isso, né? Ela julga o contexto inteiro, né? Isso aí é um alerta, né? Olha a nossa responsabilidade com o que estamos falando, o que estamos influenciando a outra pessoa. A e no consequência dia a dia, né? vem. Está no Evangelho, palavras perdoado sim, limpo não. Por isso é que tem lá o arrependimento, a expiação e a reparação, está no capítulo 7º do Céu e Inferno, que é o Código Penal da Vida Futura. Quando alguém vem pedir algum conselho, né? Ah, não, faz isso mesmo, não dá boi não deixa quieto, não, né? A gente está fazendo parte disso. É isso aí, né? Corresponsável pela atitude que o outro vem a cometer, né? Não a culpamos, pois que tal não é a nossa incumbência. Apenas aclaramos o seu entendimento, de forma a ajudá-la a alterar a conduta a partir de agora. Ou seja, errou, mas e daqui para frente? Como é que vai ser, né? E a epilepsia que se instalou em mim? Ela perguntou.
por um efeito natural, prosseguiu o Dr. Carneiro. Ela estava com suas matrizes instaladas no seu perispírito, aguardando diluição por meio dos seus atos de abnegação, amor e caridade, para com os enfermos que, afinal, não ocorreram. Então, aquilo já estava instalado no perispírito dela. Eclodiu, por quê? Porque ela não conseguiu diluir. Como é que ela teria diluído aquilo? Se tivesse trabalhado-se mais em favor de si mesma e do próximo. Como ela não fez isso, eclodiu naquele momento. E com o choque sofrido, aceleraram-se os fatores epileptogênicos. Isso são as condições que promovem o desenvolvimento da epilepsia. E adveio a primeira crise. Ficarei boa ou purgarei pelo resto da vida essa expiação? Depende exclusivamente da irmãzinha interromper o sofrimento, prolongá-lo ou complicá-lo. A sementeira sempre aguarda. O que for plantado, sem dúvida, será cegado. A qualidade da semeadura sempre responderá pelo tipo da ceifa. Então, a colheita de acordo com aquilo que foi semeado. O que ela vai semear daqui para frente? Isso vai depender dela se restabelecer ou não na sua saúde física e espiritual. Aí nós vamos buscar as palavras do Divaldo. Olha aí, ó. A felicidade é para quem ama e não para aquele que deseja ser amado. Ela vai ter que amar. É a primeira palavra, palavra aí da sequência. Ame, portanto, e sirva o quanto possível. Como será o futuro de Davi? Perguntou ainda, olhando comovido o marido em sono terapêutico. Ele sofrerá muito? Deus é amor, concluiu o médico espiritual. Deus e amor, anota aí. João capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. O amor tem soluções de misericórdia para todas as ocorrências. É prematuro o momento para prognósticos de questões que fogem à nossa alçada. Tudo vai depender do comportamento de cada um. Tem gente que recebe moratória. Tem gente que recebe precatória. Desencarna antes da hora, outros depois. Quando o amor cessa, ainda aí surge a misericórdia, auxiliando. Assim posto, a alternativa é confiar, prosseguindo a jornada com elevação, sem compromissos com o erro. Adelaide, agora volte ao lar, os amigos espirituais vão te levar, e que Deus a abençoe. O delicado Ernesto aplicou-lhe recursos. Vou espirrar. Epa! Aqui foram recursos espirrativos. Lá foram anestesiantes. O dedicado Ernesto aplicou-lhe recursos anestesiantes enquanto a induzia. Amanhã, quando despertar, você recordará este saudável encontro que lhe voltará à mente com suavidade. Neste momento, repouse em paz. Durma, durma. É o que a gente faz na indução do sono com os espíritos nas reuniões, muitas vezes. A senhora relaxou e entrou no sono tranquilo, sendo recambiada ao corpo físico pelos abnegados trabalhadores espirituais da casa. Com precisão e equilíbrio, as últimas providências pertinentes à excursão conduzida pelo Dr. Carneiro de Campos chegava ao termo. Todos aqueles que haviam participado dos compromissos espirituais encontravam-se conscientes das suas responsabilidades futuras, cumprindo-lhe a desincumbência feliz, clareados pelas luzes do Evangelho e do Espiritismo. Nesse momento, começaram a chegar novos amigos do além-túmulo, quando o irmão Vicente nos convidou para que passássemos ao salão das reuniões doutrinárias. E aí, nesse caso, né, e todos nós precisamos, erramos, para estar consertando, é um acúmulo, né, de erro para vir depois uma correção. E a gente, tendo o bem dentro de nós, tendo a ciência do certo e do errado, a gente conseguir evitar todo esse caminho aí, né, de sofrimento, né.
Então, às vezes a gente tem que perder para dar valor, a gente tem que esperar vir a doença para tentar ser mais humilde, coisas que a gente, tendo essa noção, conseguiria recuar um pouco, né? E não Poderia é o ser que diferente? acontece. Poderia, né? Poderia. Poderia ser pelo amor. Né? Poderia ser pelo amor. Chico Xavier conduziu a vida dele pelo amor, mas teve doenças biológicas, desafios familiares. Divaldo a mesma coisa. Raul ficou órfão pequenininho igual o Chico. E toda essa história, Ivone do Amaral Pereira passou apertos financeiros e um monte de coisas outras mais. Então não é porque eu estou na doutrina espírita, não é porque eu Sim. sou médium, porque eu sou orador, porque eu aplico o passe, porque eu faço, aconteça, que eu estou imunizado, blindado. Não. Eu blindo-me contra influências negativas externas ou não. E vou alternando. Ah. É. Eu ouvi esses dias isso daí. Nossa, eu faço tanta coisa boa e estou sofrendo tanto. Que bom. O pior é se estivesse fazendo coisa ruim e levando vantagem. Pode ter certeza que esses sofrimentos estão sendo amenizados. Se você não estivesse Amenizado, é isso que eu fazendo falei. Ou seja, né, não tem alívio, né? Nós estamos aqui Os amigos realmente pra- espirituais, Alan, fala que a turma que está aí deitando e rolando sem nenhuma crítica da nossa parte, no poder, na política, ou no lar, no trabalho, na profissão, na sociedade, seja roubando centavos ou bilhões, eles estão entrando no atoleiro. Aqueles que estamos trabalhando-nos, de vez em quando damos umas escorregadas, caímos com a cara no barro, estamos saindo do pântano, estamos vendo a cachoeira ali na frente para a gente entrar e tomar um banho. Mas O Chico Xavier dizia isso, né? quantos na doutrina espírita, Alan, começam bem e de repente desgringolam? O Chico Pois é. Xavier dizia, né, para um determinado momento, né? Fique feliz porque nós estamos colhendo, né, no sofrimento. Aqueles ainda estão plantando, né? Então tá aí, espero que você leia este capítulo pelo menos mais uma vez e que depois você leia pelo menos 3 vezes o capítulo 31 para o dia 30 de abril. Nós vamos fechar o mês de abril, vamos fechar o livro, o último capítulo, considerações últimas, e então preparar-nos. Já procure adquirir o seu livro. Na FEAC, se não me engano, já chegou o Temas da Vida e da Morte, para que você, ou na livraria da sua cidade, se não tiver como adquirir o livro, entre em contato com a gente, deixa seu nome, seu endereço aqui embaixo, nós mandamos para você e você depois reembolsa o preço do livro e as despesas do correio, tá certo? Doe livros, presenteie livros. O livro espírita, quando você compra, você está ajudando obras de assistência e promoção social. O livro espírita, quando você baixa o PDF, você está fazendo pirataria. Pirataria. Se queremos avançar sem mácula, vamos fazer a nossa parte. Certo? Muito bem. Vamos então recapitular esse momento de hoje, né? Nós vamos ver que o capítulo descreve um encerramento, um ciclo de trabalhos ao longo de uma semana, de vários meses, que essa história do livro não passou em 15, 20 dias. Foram vários meses. O doutor Carneiro destaca pela sua sabedoria, por tudo que ele representa para nós. A Raulinda se fortaleceu moralmente. O Francisco superou os constrangimentos do passado. E no plano espiritual, o doutor Hermann, agora com novos aprendizados, prepara-se como o doutor Hans. A Adelaide, fragilizada pela dor, pela culpa, pela dor e pela culpa, modifica o comportamento. Vamos ver que tudo está em modificação. O despertar do Davi, após a desencarnação, a presença da esposa dele, o reencontro com Adelaide, com o Guilherme, com o esposo do passado. O capítulo, então, traz para nós aí uma série de demonstrações que o amor e a misericórdia de Deus oferecem sempre novos caminhos, novas alternativas, cabendo a cada espírito escolher pelo trabalho no bem
para avançar para a frente e para o alto. Deu para entender? Assim, nós vamos encerrar o nosso trabalho, como temos feito já há várias semanas para cá, com a participação da poesia, da estesia. E começa o poeta anônimo dizendo: não existe fim na estrada. A vida é sempre recomeço. Toda queda é convidada a subir degrau no progresso. Ai, Falcone, mas eu tenho errado tanto. Quem erra, aprende a lição, sem culpa ou condena. O amor traz reparação e a dor se faz luz serena. O perdão solta os grilhões. Vocês viram aí o passarinho voando atrás de mim aí, ó. Os grilhões. O perdão solta os grilhões que prendem a alma e coração, liberta antigas prisões e acalma a própria razão. Cada escolha é semente, lançada no chão do destino. O amanhã surge presente, conforme o passo divino. Não julgue o tropeço alheio. Nós não estamos aqui para fiscalizar ninguém dentro da instituição espírita. E fulano está aprontando, Beltrano está colocando os pés pelas mãos. Faz isso não. Você aponta com seu dedo sujo, tem 3 dedos apontados para você. Então nós temos que pensar nisso. Não julgue o tropeço alheio. Amparar é lei maior. Jesus não vigia erro, ensina sempre o amor. A morte é simples mudança. Dó, mi, sol, dó. Mudou de oitava. A morte é simples mudança, não quebra laço nenhum. Quem crê, trabalha e alcança. Novo dia mais comum. O bem nunca se desfaz. Mesmo após a despedida, o que se planta em paz floresce além da vida. E as dores? A dor acorda a consciência quando a alma quer despertar. No Evangelho há ciência que nos ensina a amar. Quem serve, nós estamos aqui para servir. Quem serve sem vaidade, constrói luz no próprio chão. Caridade é liberdade em forma de ação. Querido internauta, Alain, Verônica, Falcone, olha só o próximo slide, é para nós. Confia em Deus e caminha, sem pressa, medo ou lamento. A lei é justa e divina, educa pelo tempo. Lembra do Eclesiastes, livro 3, capítulo 3? Tem tempo de semear, tem tempo de ceifar, tem tempo de prantear, tem tempo de sorrir, tem tempo de trabalhar, tem tempo de descansar. Confia em Deus e caminha, sem pressa, medo ou lamento. A lei é justa e divina, educa pelo tempo. E, na colaboração, eu gosto muito do Nordeste, vamos agora para cestilhas. Gratidão à vida bendita, que nos chama a compreender. Na doutrina espírita, aprendemos a viver. Obrigado a cada irmão que aqui traz o coração. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Estudar é luz que clareia nos caminhos da existência. Quem aprende, semeia. Convide um amigo, então, para essa escola do perdão. É com você, internauta. Cada internauta presente é sinal de proteção. Somos juntos, simplesmente, família em evolução. Que esta live seja um farol, iluminando o arrebol. Iluminando o arrebol. O Espiritismo é o caminho de trabalho, fé e razão. Sigamos passo a passinho, firmes na regeneração. Chame outros para vir, crescer, amar e servir. E encerrando, obrigado
Vida querida, oi, leva eu. Obrigado, vida querida, por nos dar essa missão. Aprender além da lida, a lição da redenção. Com Jesus por direção, até a próxima reflexão. Então, meus queridos, estão aí as nossas quadrinhas, as cestilhas do Poeta Anônimo, agradecendo a tudo e a todos, agradecendo você, internauta, agradecendo a Jussara e o Chaves. E aí, Alain, agora você fica conhecendo a Jussara e o Chaves. São trabalhadoras da nossa casa há mais de 30 anos. FEAC tem 38 anos. A mãe da Jussara foi na segunda reunião da FEAC. E a partir daí, desencarnou já e continua no mundo espiritual. Agradecemos a Jussara e ao Chaves. Gostou do conteúdo? Curte, comente, compartilha. Para quê? Para que possamos multiplicar. Siga o Instagram da FEAC, siga o meu Instagram, siga o Falcone Espiritismo, youtube.com Falcone Espiritismo. Siga os nossos programas na rádio, trabalho voluntário, 30 anos trabalhando no rádio voluntariamente. Acompanhe o nosso Espiritismo para iniciantes, atualizamos no slide da semana passada e esqueci de atualizar o dessa semana. Mais de 640 mil visualizações. Todos os estados do Brasil, mais de 80 países acompanhando. Eu costumo dizer, é muito comum, acontece com a Verônica, comigo, eu não sei se o Alain faz palestra em centros espíritas ou não, a gente acaba a palestra, o pessoal vem, abraça, conversa, e é muito comum falar, Falcone, eu gostaria tanto de sentar com você, eu tenho tantas perguntas que eu queria que você respondesse. Entra no Espiritismo para Iniciantes, Spotify, pode ter contas gratuita, entra, é propaganda, igual no YouTube, quando você não assina o prêmio. Então, o que acontece? Graças a Mariana e a Alice, nós fizemos mais de 100 episódios. Tem pergunta lá, ó, para dar e vender. Só não tem a resposta da quina da Mega Sena da virada, porque se tiver, vai dar uma confusão muito grande. Ajude-nos a divulgar o SOS Preces. Milhares de pessoas estão precisando de socorro, de help. Participe das nossas reuniões públicas na FEAC, transmitidas ao vivo, segunda-feira, quinta-feira e sábado. Participe do atendimento fraterno presencial quando precisar, 4 dias nas semanas, não precisa de agendar. E, num caso de emergência, nas reuniões públicas também temos plantão emergencial para um atendimento mais breve. 38 grupos de estudos, presencial e online. Como é que eu fico sabendo? Como é que eu me inscrevo? www.feac.org. O Evangelho no Lar está, então, o nosso encontro terminando. A sua água já está fluidificada, tranquilamente. Vamos aumentar o nosso conhecimento, acelerar a nossa transformação e sairmos da estagnação. Se você é de Juiz de Fora e quiser, convidamos você, dia 28 de abril, próxima terça-feira, 18 horas e 30 minutos, a nossa reunião do GVV, Grupo de Valorização da Vida. Deus nos abençoe, Jesus continue tendo paciência conosco, até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Obrigado pela sua presença, oremos mais uns pelos outros, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, e Ele quer. Verônica, suas palavras finais. Agradecendo a presença de todos, agradecendo a presença do Alain, que tenhamos aí uma semana muito produtiva e que na próxima quinta-feira contamos com todos aqui novamente. Alain, querido, suas palavras finais e, se quiser, faça a prece de encerramento para nós. Obrigado, meus amigos queridos, mais uma vez, pelo carinho, pela oportunidade de estarmos juntos e que a gente possa estar finalizando essa semana com essas bênçãos, essas palavras de luz. E vamos, então, fazer a nossa prece, já que nos foi permitido, agradecendo ao Pai amado, Mestre Jesus, amigos espirituais,
por mais uma oportunidade, estarmos fazendo parte dessa corrente do bem, mesmo que pequenos que somos ainda. Jesus sabe o quanto nós somos pequenos e ele entende a cada passo que a gente dá, a cada tropeço, que Ele continue segurando em nossas mãos, nos amparando, nos iluminando, nos dando saúde, proteção e luz para todo o nosso país, para os nossos estados e por aqueles irmãos ainda mais necessitados, que precisam muito mais do que nós. Que essa corrente, esse pequeno passo, esse pequeno estudo que nós estamos fazendo é com muito amor, carinho, e que ele possa realmente somar aquilo que Jesus espera de cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Muito obrigado a todos os participantes, aqueles que estão chegando, aqueles que já são habituês, e vamos juntos e misturados para a frente e para o alto. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser e Ele quer.